Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você clicou nesse vídeo, já deixa logo o seu gostei, o seu joinha. Não saia desse vídeo sem antes compartilhar com os seus amigos e comentar aí, deixar nos seus comentários a sua opinião acerca desse tema. O dia em que eu fui batizada com o Espírito Santo. Vamos lá, você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas deseja, tem um desejo ardente no teu coração de ser batizado, falar em línguas, ter aquele algo a mais dentro de você, fique nesse vídeo porque Deus ele vai falar com você poderosamente. Amém? Então vamos lá. Sempre achei bonito, né? Sempre achei lindo quando as pessoas falavam em línguas na igreja, quando o Senhor tomava aqueles vasos em mistério, falando em mistério aquelas línguas. Eu ficava querendo saber como que faria aquilo, como que era feito aquilo ali, né? E aquilo começou a me despertar um desejo de buscar. E desde criança ia pregadores na minha igreja, convidava a gente para ir lá para frente, para receber o batismo com o Espírito Santo. E as minhas amigas, ela era batizada com o Espírito Santo. E eu nunca conseguia ser batizada. E lá eles pediam para ficar falando glória a Deus, repetindo, né, várias vezes, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu ficava ali, glória, 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 glória e nada. Por quê? Porque antes de alguém chamar a gente lá na frente para receber o batismo com o Espírito Santo, nós temos que já ter uma vida já vindo assim de santidade. Não que eu não praticava a santidade, mas assim, como a gente era criança, a gente não tinha muito essa noção de separação para o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, o dom de falar em línguas. E aquilo ali despertava em mim, mas eu não sabia como. E para quem quer ser batizado com o Espírito Santo, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, porque isso é um assunto muito sério, isso é algo muito sério. Isso é algo é, particular do cristão. E a gente tem que ter uma vida assim de santidade. Naquela época eu não tinha, a época da infância, da adolescência, eu não tinha essa mentalidade, né? A gente não tinha maldade, mas também a gente não tinha essa conversa. Olha, quando vocês forem batizados com o Espírito Santo, vocês têm que ter uma vida assim, vocês têm que ter aquilo ali, não sei o quê. Não tinha uma instrução. E quando eu cheguei na minha fase adulta, aí esse desejo foi despertando mais ainda. E o que aconteceu? Eu comecei a jejuar, comecei a orar muito, porque quem quer ser batizado com o Espírito Santo tem que orar muito, tá? Tem que gostar de orar, orar de madrugada, orar de manhã, ter uma vida de oração, ter uma responsabilidade com Deus. Eu comecei a trabalhar muito na igreja, fazer a obra do Senhor, ir para culto nos lares, ir para as orações, ir para as vigílias, ir buscando incansavelmente, para que quando o Espírito Santo de Deus ele se entrasse dentro de mim, que ele nunca mais saísse. Porque algo que o Senhor quer é entrar dentro de mim, de você, e nunca mais ele sair. Mas, né, na verdade, quando a gente dá brecha, o Espírito Santo ele faz o quê? Ele se afasta. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não divide o templo dele com o pecado. Ele não divide o tempo dele com a maldade. Quando há o pecado, ele se afasta, porque ele não habita no mesmo templo que tem o pecado. Então, quando ele vem te batizar, te selar, ele quer achar um templo puro, um templo santo, um templo ali separado, sabe? Um templo lavado e remido pelo sangue do Senhor. E eu fiquei buscando ao Senhor, ia para os vales, ia para os montes, ia para todos os lugares que eu pudesse sentir a presença de Deus. E uma determinada vez eu fui para uma vigília. E as vigílias de antigamente não eram iguais de hoje, que começa às 8 horas, acaba meia-noite, não. Começava às 10 horas da noite e ia até o Senhor Jesus dizer amém.
E quando a gente chegava em casa, a gente chegava ainda impactado da glória de Deus. A gente não conseguia nem dormir, de tanta era a presença de Deus. E era oração, tá? As vigílias de antigamente era oração, era fervorosa, era fogo puro mesmo. Era aquele que os vasos vinha cheio da graça, vinha cheio da unção, que penetrava no nosso coração assim, que nos bombardeava de uma tal forma que não tinha como você não entrar naquele mistério, não tinha como. E um belo dia, o anjo do Senhor Jesus Cristo, eu creio que foi o anjo do Senhor Jesus Cristo, me preparou para aquele ambiente, sabe? E o Espírito Santo de Deus veio e se apossou de mim. Eu comecei a falar em línguas, a falar em língua. O meu corpo começou a tremer, o meu rosto começou a parecer que tinha um fogo me queimando todo o meu rosto, e eu comecei a sentir a presença de Deus, e eu me lembro que eu fiquei ali por horas, jogada ali no chão, né, jogada assim, mas assim, a presença foi tão grande que o meu corpo ele veio, foi ao chão, e ali eu fiquei ali por horas, sentindo aquela graça, sentindo aquele poder, sentindo aquele fogo, e o Senhor Jesus Cristo me lapidando, o Senhor Jesus Cristo me renovando, o Espírito Santo ali fazendo a glória dele ali na minha vida, me selando, marcando aquele momento, naquela vigília. Olha, irmãos, a vigília não parou por causa disso, tá? A vigília não parou. Ah, porque ninguém estava se importando. Não, porque ali estava um momento, eu e Deus. Eu e Deus. Era uma vigília na roça, onde o meu pastor, na época, ele dirigiu essa vigília de um outro pastor. E, nossa, foi maravilha, foi glória pura. Mas para isso eu tive que separar, me santificar, organizar a minha vida espiritual, minha vida material com Deus, para que o Espírito Santo de Deus, quando entrasse dentro de mim, eu já estivesse preparada para tal. E o Espírito Santo de Deus me selou, irmãos. Que glória mesmo. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, comece aí a fazer uma autoanálise da tua vida, tá? Porque às vezes você é crente há muito tempo na igreja e não foi batizado porque você ainda se mistura com o pecado. Às vezes não é aquele pecado de adultério, de fornicação, mas é um pecadozinho que você pensa que não tem sentido, mas ele tem. Ele está impedindo do Espírito Santo habitar em você, porque o Espírito Santo não habita em corpo, não habita em templo feito por pecado. Então, às vezes, o Espírito Santo de Deus ele está retardando aí o batismo, selar você com o Espírito Santo, porque você está o quê? Deixando o pecado habitar. Mas quando você pedir ao Espírito Santo, limpa o meu coração. Me mostre aonde está que está sendo impedido isso, do Senhor agir. E é a coisa mais linda do mundo. Você falar em línguas. E logo em seguida o Senhor me deu dons maravilhosos, sabe? Coisas do céu. Aí você vai me perguntar, e aí? E depois desse culto? Depois desse culto eu falei, será que eu fui meio batizado com o Espírito Santo? Aí veio o teste. Veio o teste, tá? Aí Deus me deu um sonho que eu estava falando em línguas, que eu ia até a casa dessa irmã e eu falava em línguas lá e entregava uma profecia para ela. E em sonhos Deus me mostrou eu falando em mistério para ela. E na época, o irmão dessa irmã estava até sumido. Ninguém sabia aonde ele estava. Não tinha esse negócio de internet ainda, não tinha essas coisas assim de achar muito mais fácil, né? De publicar as coisas, fotos. Não tinha isso. Era tudo boca a boca. Ah, você viu fulano, você viu ciclano, aqui tá a foto dele. Aí colava aquelas fotos nos pós. Então ele estava sumido. E o Senhor Jesus Cristo me deu esse sonho. Eu falando em línguas, eu falava para ela que o irmão dela não estava sumido, que o irmão dela não tinha morrido, que o que as pessoas pensavam, né, devido a ele ter sumido há muito tempo, é que ele estava morto. E eu fui lá na casa dela, eu falei, olha, o Senhor mandou vir aqui fazer uma oração por você, e nisso que ela falou, pode entrar. Aí eu fui, fiz a oração por ela, e ali o Espírito Santo de Deus me tomou em profecia e mandou dizer para ela que o irmão dela estava vivo.
Com poucos dias, não sei quanto mais ou menos, mas poucos dias, menos de uma semana, o irmão dela apareceu vivo para a glória de Deus. O irmão dela apareceu. E ali, dali por diante, eu continuei falando em línguas. O Senhor continuou me usando em profecia, o Senhor continuou me usando em dons de revelação, de visão. Foi tudo depois do batismo com o Espírito Santo. Então, se você está aguardando o batismo com o Espírito Santo, aguarde em santidade, aguarde buscando, aguarde orando pelas madrugadas, aguarde se afastando das más conversações, sabe? Aguarde esperando, lendo a palavra de Deus, buscando orientação diretamente com o Espírito Santo, que ele vai te revelar. E quando o Espírito Santo se apossar sobre a tua vida, ele não vai vir só para selar você com o batismo com o Espírito Santo. Ele vai selar você para você ter os dons espirituais. O dom de discernimento, de espírito, porque é o que está faltando muito nos dias de hoje. Então, o Senhor ele vai fazer morada na tua vida. O Senhor Jesus Cristo vai te usar poderosamente ainda mais. Ah, mas o Senhor Jesus só usa se eu for batizada com o Espírito Santo? Não. O Senhor Jesus te usa da forma que você se apresenta diante dele. Mas para você ser mais usado nos dons espirituais, você realmente, a maioria tem que ser selado com o Espírito Santo de Deus. E aí, o que você achou dessa experiência minha? Se você tem uma experiência parecida ou igual a essa, deixa aí nos seus comentários, compartilhe com aquela pessoa que está querendo ser batizado com o Espírito Santo, que vai edificar muito a vida dela e a sua vida com certeza. Porque se você clicou aqui, é porque você está procurando o Espírito Santo de Deus para fazer morada na sua vida e te selar. Depois que ele te sela, irmão, a tua vida nunca mais volta a ser como antes. Até a timidez o Espírito Santo tira, porque para você falar em língua, você não pode ser tímido. Se você for tímido, você não fala. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa operar maravilhosamente na tua vida, tá? E essa descoberta aí com o Espírito Santo, você vai ter e vai ser algo sobrenatural de Deus para a tua vida. Receba da parte de Deus. Amém. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor.